Te pedir a Deus que esteja presente, iluminando a gente aqui. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela alegria de estar junto com meus irmãos. Como é bom poder estar em família, como é bom poder, Senhor, estar nesse momento, Pai, uns edificando a vida dos outros em espírito. Nós queremos, em nome de Jesus, sermos conforme a Tua palavra nos pede para ser aqueles que suportam uns aos outros. Obrigado, Senhor, pela EBD, por esse assunto tão bom. Que possamos, em nome de Jesus, estabelecer contigo cada vez mais esse estreitamento, esse conhecimento maior, o entendimento daquilo que Tu queres para nós no nosso dia a dia, numa coisa bem prática, no momento, Senhor Deus, em que as coisas precisam serem firmadas em Ti, nós possamos, no nosso dia a dia, exercermos com coragem aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Jefinho vai soltar para a gente um trecho do vídeo, tá? E a gente vai tentar conversar o máximo possível. Vou soltar algumas perguntas para a gente começar, mas dentro desse trecho do vídeo a gente tem que identificar alguma coisa que a gente vai colocar direto no nosso tema. Bem? Pode soltar aí, Jefinho. Eu vou soltar o vídeo aqui, pessoal. Se tiver tudo ok com áudio, o pessoal faz assim para mim, ó, porque às vezes tem algum probleminha. Vamos lá, hein? 6 semanas depois. Parece que você vai fazer um doutorado. Parece mesmo. Cadê o Dylan? Ele tá tomando banho. Correu mais 8 quilômetros. Disse que tá precisando de um tênis novo. Eu vou até a loja, tá bom? Tá bom. Acho que eu não consigo correr 8 quilômetros. Quem disse que você precisa? Eu tava pensando em correr com ele. Verdade? Eu tô aceitando o fato de ter que aprender a fazer as coisas difíceis. Eu nunca gostei de correr, mas é o melhor jeito de passar um tempo com ele. Como está indo a sua pesquisa? Devagar. Sabe, eu tô fazendo metade do que eu devia estar fazendo como pai. E tem tanta coisa nas escrituras sobre como ser um pai. E eu nunca tirei um tempo para ler. É o xerife. Alô, senhor. Sim, senhor. Já fizemos. Fizemos isso ontem. Ei. Tchau, Adam. Te amo. Obrigado, senhor. Tudo bem. Te amo. Tchau. Muito bem. Alô? Senhor? Adam! Oi? E aí? Muita lição de casa? Nem tanto. Tá com essa licença para dirigir? Por quê? Até o shopping. Pra te comprar um tênis novo. Vou comprar pra você, se não se importa. Tá falando sério? Amém. Muito bom. Muito bom. Alguém já falou um te amo pro chefe aí, não? Sem querer? Ah, pai. Muito bom esse negócio. A gente está com o nosso tema da aula 7, galera. Falando bom dia, Darli, bom dia quem está chegando aí. Jairzinho, não falei com você, bom dia. Vamos chegando. O tema da nossa aula 7 é esperança do cristão. O tema já fecha, né, o significado, falando sobre a nossa esperança. Aqueles que conhecem e têm relacionamento, o povo da nova aliança, aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, a gente vai falar sobre isso. Porém, eu queria começar, para a gente entrar nesse assunto, fazer algumas perguntas aqui para vocês. Primeiro eu vou colocar uma afirmativa, eu queria que vocês me falassem, e depois a gente entra para falar sobre, mais propriamente dito, uma outra pergunta, ok? Vamos lá? Vou botar aqui para você, aula 7, esperança do cristão.
E primeira coisa que eu queria colocar para vocês, todo mundo, em algum nível e de certa forma, tem esperança. Vocês concordam com essa afirmativa? Vocês realmente acham isso? Vamos lá? Quem quer começar a falar? Você acha que todo mundo tem esperança? Não, Jefferson? Eu, eu acho que deveria ter, né? Certeza, é isso aí. Quando eu Eu falo acho que todo deveria mundo, ter. rapidinho, Ué. deixa eu só explicar melhor um pouquinho. Quando eu falo todo mundo, é modo geral, independente da igreja, aí falando não mais para o povo de Deus, para o cristão, mas de modo geral. Vocês acham que todo mundo... Eu acho que infelizmente nem todos. Nem tudo. Isso aí. Quem Eu falou? acho que o mundo vive uma desesperança. Uhum. Sim, contrário. concordo com o Jeff. Eu acho que, tipo assim, as pessoas que estão alinhadas ali com bons pensamentos e que estão vivendo os momentos corretos que deveriam ser do cristão, o momento que a gente deveria estar passando todo mundo junto, se apoiando, eu acho que todos temos um pouco de esperança, até mesmo nas dificuldades. Mas eu acho que por conta desse mal do século, a depressão e tudo mais, às vezes as pessoas acabam perdendo aquela pequena esperança em coisas simples, entendeu? Mas nós não, a gente tem que se agarrar sempre a Deus e seguir. Ô, pastor, eu falo, concordo com o Eduardo e acho até que no meio cristão isso também existe, tá? E isso, a pandemia demonstrou isso. Muitos cristãos ficaram desesperançosos, desacreditaram das promessas de Deus para nossas vidas, e a gente está tendo que recuperar muita gente, cara. É verdade. Com Sem certeza. dúvida, concordo. Eu vou concordar com ele, tá certo. Vamos lá, vocês conhecem alguém que não é do povo de Deus, mas vocês consideram uma pessoa bem esperançosa? Né? O que seria uma pessoa esperançosa para você? Independente de ser é da igreja ou não. É crescer para uma coisa melhor, né? É sempre Legal. crer e sempre alcançar aquilo que ele espera alcançar. Não perder essa vontade de avançar, né? Não olhar como nós estamos vivendo um momento tão deprimente, né? Tão isolado, sem poder se contactar, como a gente gosta de se contactar, isso aí acaba tirando esse prazer da pessoa viver. Mas eu acho que a esperança que a pessoa tem é sempre alcançar aquilo que ele procura alcançar. Não desistir, não desistir daquilo que deseja. Eu vejo dessa forma. Uma evidência de uma pessoa esperançosa é esse olhar positivo para o futuro, em detrimento da situação que está passando? Vocês consideram isso? Eu acredito sim. Eu acredito sim que nós, de alguma forma, esperamos um amanhã com a qualidade melhor. Entendeu, pastor? Darli, sim. Só para não perder o fio da meada. Em cima da sua pergunta, para você continuar respondendo. Independente de ser cristão, certo? Sim. Sim. Pode seguir. Não, essa é a minha colocação. Eu acredito, sim, que todos nós, de alguma forma, esperamos uma manhã melhor. Os tempos estão realmente sendo atravessados com muitas dificuldades e acreditamos que tudo isso realmente vai passar. E essa é uma modalidade de esperança, a esperar que vai mudar. Entendeu, pastor? Também. Jailson vai falar? Opa, bom dia a todos aí. Eu creio também que a pessoa às vezes manifesta um tipo de esperança aí, que aos nossos olhos parece que a pessoa não tem mais esperança, mas eu acredito que tem sim. Por exemplo, agora, o fato dessa pandemia aí, você vê pessoas aí completamente isoladas, pessoas que desenvolvem até outro tipo de doença. Por quê? Porque está trancafiado em casa, não se comunica com ninguém, não quer, até por medo de contrair essa doença. Ou seja, mas é uma forma de ela demonstrar a esperança dela. Não, eu vou me isolar porque eu espero que eu não pegue a doença para que eu possa viver. Ou seja, às vezes nós confundimos o que é de fato uma esperança. Eu sei que existem muitos que não têm, né? Você vê aí, dado aí o número de divórcio que cresceu assustadoramente nessa época, nessa fase aí. Ou seja, as pessoas já não têm mais esperança no casamento, já acham que a família, por estar junto muito tempo,
e a pessoa ter vivido numa rotina de sai de manhã, vai para trabalhar, volta à noite, então não tem tanto convívio e acaba, né, achando que realmente não tem mais esperança no casamento, na família, mas na realidade a pessoa não, independente de ser cristão, tá? Na realidade a pessoa não consegue enxergar mais à frente, ela está olhando apenas com esses olhos assim, naturais, independente de credo religioso, do que for. Então, assim, esperança existe, nós às vezes julgamos errado, né, aos nossos olhos, mas também existem muitas pessoas que simplesmente desistiram de ter esperança. Ou elas têm um outro tipo de esperança de um outro modelo. Não, eu espero que eu encontre uma família melhor, que eu encontre uma esposa melhor, um marido melhor, ou que eu tenha outros filhos que sejam melhores. Eu acredito assim, que esperança sempre tem, só que de maneira bem diferente uma das outras. Legal, Jair, você tocou no assunto perfeito, já fez a gente entrar no assunto, e eu quero centrar nosso bate-papo hoje exatamente nessa harmonização tão necessária dessa questão de uma esperança que eu vou passar a chamar de uma esperança comum, ou uma esperança firmada naquilo que a gente crê. E não é um aquilo que a gente crê, em quem a gente crê, né? Onde a gente firma e o que isso provoca na gente no sentido de esperança. Vocês pensem bem aqui comigo em cima disso que vocês começaram a falar. Vamos fazer um cruzamento aqui. Existem pessoas hoje, vamos tocar no assunto da pandemia, para a gente poder exemplificar melhor. Existem pessoas na igreja muito esperançosas e muito bem. Existem pessoas na igreja bastante problemas de olhar para o futuro de uma forma esperançosa. Aí a gente se pergunta, opa, onde está o problema? Existem pessoas lá fora que não têm convivência com o povo de Deus, não conhecem a Jesus, mas estão extremamente esperançosas e mostram e demonstram isso na própria vida, né? Na maneira com que declara, com que encara a vida, com que estão batalhando para melhorar. Tem gente lá fora que está extremamente deprimida e entregue. Então, a gente primeiro quer fazer esse cruzamento desses dados, começar a entrar exatamente naquilo que eu quero tratar com a gente. Também nós, como povo de Deus. Por vermos essa mesma ambiguidade dentro da igreja, é muito importante a gente começar a tratar sobre isso e fazer as nossas análises em cima dessa verdade. Coloquei aqui um segundo slide aqui para a gente ver. Vamos lá rapidinho. Uma pergunta, né, para a gente aqui. Vamos lá. A primeira foi essa afirmativa e a segunda é uma pergunta mesmo, né? Enquanto estivermos nessa terra, teremos que conviver com dois tipos de esperança? Dois tipos de esperança. Você lembra que eu comecei a falar a respeito de uma esperança comum? Eu acho que todo mundo tem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Outro dia, nós somos cristãos, mas a gente tem a nossa vida secular, que não é dividida da nossa fé, mas a gente convive no secular com muito mais coisas, né? Você não fica no teu trabalho o tempo todo falando de Jesus e ouvindo sobre Jesus, né? Pelo contrário, você é bombardeado por um monte de coisa. Alguém já tem o costume de, tomando café da manhã, ver jornal? Telejornal? Tem esse costume também? Eu também tenho. É um costume normal, não é anormal, só toma cuidado. Toma cuidado que você pode sair bem afetado com o seu dia, né? A verdade é essa. Eu não estou falando para você não fazer. Estou falando para você tomar cuidado, só ser bem seletivo com relação àquilo que está sendo falado. Senão você, dependendo do estado que você esteja, você vai falar assim, opa, eu vou ficar de casa hoje no home office, que é melhor. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo meu, para clarear você aqui sobre essa questão de convivência com duas esperanças. Outro dia, eu analisando a situação do nosso estado, da nossa cidade, que não é, de forma real, vocês concordam comigo, uma situação boa, né? Politicamente falando, nós não estamos muito bem. Isso para não falar mais claramente. Eu fui ver o nosso horário eleitoral, né? Nosso debate para a prefeitura. Gente, é desesperançoso. Vocês entendem o que eu estou falando? O Dirman, esquecendo o pastor, o Dirman cidadão,
tem uma tendência de olhar para uma situação dessa e falar assim, meu Deus, onde a gente vai parar? E é uma convivência, né? Vocês concordam com isso? Que a gente tem que conviver, muitas vezes, com dois tipos de esperança? Né? Concordam com isso? Vocês já passaram por isso? Com relação à nossa política, vocês estão muito esperançosos? Tá difícil, patrão. Jair não quis nem Tá falar, né, difícil. Jair? Tá difícil. Difícil, né? Como manter uma postura, né? Tipo assim, eu vou votar, eu vou me esmerar, eu vou pesquisar, eu quero saber o plano de trabalho da pessoa, eu quero ver o plano de governo. Não é fácil não, né, galera? Só a graça de Jesus para a gente poder estar olhando para essa situação. Fala, Cosme. Solta teu microfone. Liberou aí? Oi. Oi. Fala aí. Beleza? Então, o que acontece? A gente está tão desesperançoso que você não vê outro caminho. Eu tô vou fazer 72 anos, a partir de 70 você não é mais obrigado a votar. E eu estava pensando comigo mesmo, falei, poxa, graças a Deus que eu não vou poder mais contribuir com o meu voto para ninguém. Porque você não... o grande problema que eu observo não são as pessoas, mas é o sistema em si. O sistema leva a pessoa a se corromper. E eu acho que enquanto não mudar o sistema, as pessoas vão entrar e vão ser abraçados por esse sistema corrupto que está aí, que dificilmente será mudado. Esse é meu ponto de vista. Amém. Eu vi a última aula do pastor Rodrigo, ele falou deu aquele exemplo do rio, né? O que você precisa fazer para ir rio abaixo, não foi? Foi isso, mais ou menos isso, não foi? Nessa questão política. Essa questão política, você acha normal, você humanamente falando como cidadão, se deixar levar por isso? Ou você acha que a gente deve brigar e continuar orando sempre, né? A primeira arma fundamental é a oração. Mas em termos de participação, de pensar, de incentivar seus filhos, né, que é muito importante, a gente está formando uma geração nova de eleitores, e se a gente passar essa pá de cal para cima deles, vai ficar difícil deles mudarem alguma coisa em termos políticos no país, né? Então, vocês acham normal isso? Vamos lá, fala, Walter. Meu pastor, eu acho que até na desesperança há esperança, né? Pelo fato de que, dentro do cenário político, né, como o senhor colocou, a gente olha os candidatos e, obviamente, no normal, a gente tem uma desesperança, né, de que alguma coisa vai mudar ou acontecer em si. Mas eu acho que a gente tem uma capacidade de, ao mesmo tempo que tem um olhar crítico de desesperança, eu acho que o interior do homem, ele automaticamente ele já lança uma esperança em termos de que alguma coisa vai acontecer, eu espero que vai melhorar, eu espero que quem entre vá fazer alguma coisa. Então, por mais que a gente tenha, né, o sistema corrompido, como o Cosme falou, a gente, eu não sei se é a esperança comum, como o senhor falou, se é a esperança em fé, né, realmente, da gente manifestar. Mas eu acho que esses dois pontos caminham muito juntos, né? A desesperança e a esperança ao mesmo tempo. Eu olho um ponto, não acredito, mas o meu homem interior, ao mesmo tempo, espera que algo de bom aconteça. Não sei se foi bem colocado na questão. Amém. Fala, Jefferson. Pastor, eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer, onde ela falou que a maior arma contra o diabo, a nossa maior arma contra o diabo é a persistência. É estar, independente de todas as circunstâncias,
É lógico, a nossa esperança está em Deus, a gente acredita em Deus, no plano espiritual e tudo mais, mas o que a gente faz na Terra? Fica parado esperando as coisas acontecerem? Não. A gente dá um passo e dá outro e dá outro. O que você está falando, pastor Germán, é da gente mudar um conceito, né, um pensamento geral, com quem a gente tem influência, explicando como é que a gente vai escolher melhor as coisas. Ou seja, a gente não está parado esperando cair um raio do céu e tirar todos esses candidatos e colocar outro no lugar. A gente sabe que isso não vai acontecer. E a nossa vida é sempre assim, a gente dá um passo diante de um problema. Pois é. Olha a oração perigosa, hein? Pessoal, por onde eu quero chegar nessa questão? Deixa eu passar aqui o próximo slide, que a gente entra já nesse assunto, que é o cerne do nosso bate-papo de hoje, tá? Vamos fazer aqui, peraí, rapidinho. A gente falou isso aqui, a gente vai... Foi a pergunta, a gente vai ter que conviver com isso por um tempo, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Acho que eu passei 2 demais. Vou voltar aqui. Esse é o slide, eu passei direto nele. Esse contraste que a gente está falando sobre essa, como eu citei, uma esperança comum, uma esperança baseada, mesmo como novas criaturas, nós ainda vamos, enquanto estivermos nessa terra, a gente vai conviver com isso. Por quê? Somos apenas humanos. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui e vou dar um exemplo da questão da política que aconteceu comigo, né? Esse contraste está no Salmo 42:11, né? Onde o salmista pergunta à sua alma, né, por que está abatida. O salmista, isso está na sua apostila, no texto completo. O salmista estava passando por situações muito estranhas, do ponto de vista material, físico, natural dele. E ele percebe que mesmo com todo o histórico que ele tinha, de conhecimento do Deus vivo, ele percebeu o quê? Ele, humanamente falando, estava muito abatido. Ele estava muito desesperançoso. Ele estava muito angustiado com tudo que estava passando. E ele começa dentro dele uma conversa que eu acho que é fundamental que a gente aprenda, né? Ele começa a debater com a sua alma e ele pergunta para ela, por que você está assim? Né? Por que você está assim? Porque eu conheço, né? O salmista vem e olha para trás todo o histórico que ele tinha com Deus, tudo aquilo que ele sabia que Deus era, tudo aquilo que ele sabia que Deus poderia fazer na sua vida, e já tinha feito, e ele olha e debate com ela, mas por que você, conhecendo esse Deus que pode todas as coisas, você está assim? Então, esse gancho, eu quero puxar para a gente começar a entrar no cerne do que a gente tem para conversar hoje, é justamente isso. Durante esse horário eleitoral, que não é mole não, de você presenciar aquele debate, me deu uma vontade, cara. Eu falei, eu vou parar de ver esse negócio, eu vou embora. Porque você não estou falando nem só de nível baixo ou de brigas, nada disso, mas até mesmo dentro dos planos de cada governo, você vê que eles estão omitindo para você coisas, ou falando coisas que, na verdade, eles não podem fazer. Né? Não possam. É igual eu falar para você, se você deixar, eu limpo a lua para você. Você não vai conseguir limpar a lua. Por quê? Você poderia até limpar a lua, mas se você tivesse dinheiro para ir lá limpar. Né? Mas não tem. Então você sente e percebe, infelizmente, que dentro do discurso de todos eles existe um exagero, na melhor das hipóteses, um exagero sobre o que eles vão fazer. E a minha vontade foi parar de ver aquilo ali. Mas interessante que na mesma hora eu falei assim, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso, como cristão, dar esse exemplo de desesperança, de não acreditar mais em nada. Não é apenas a questão do cidadão, eu, enquanto cidadão de irmã, mas eu também, ao me colocar assim, eu deixo de dar exemplo, eu deixo de ter uma palavra mais forte com relação a isso, para instruir pessoas, para instruir meus filhos, e para que eu mesmo possa olhar para a minha vida e não deixar ser levado por esse rio. Né? Nós não somos, diz a palavra de Deus, aqueles que retrocedem. Quando Jefferson falou a respeito do exemplo, é esse. Nós não desistimos. Né?
Aí nós desistimos de pessoas. São extremamente complicadas, né? A igreja, de um modo geral, ela é a única instituição que não desiste de pessoas, não desiste de ninguém. Pelo contrário, ela está sempre olhando de uma forma a estar acreditando o tempo todo. Quando eu falei da esperança comum, e ao tocar esse assunto do salmista, é um exemplo muito bom por conta de que nós, como cristãos, sempre enquanto estivermos nessa terra, a gente vai conviver com momentos em que, humanamente falando, não há por que ter esperança, né? Aí entra a grande questão. Muito cristão, ao sentir essa desesperança, ele já se deixa abater. Ele já pensa assim, ele se sente culpado. Mas por que eu estou sentindo isso? Eu não sei se você tem costume de ouvir muito o pastor Hélio Peixoto. Ele fala muito a respeito de sentimento, né? Sentimento é sentimento, é uma coisa que você sente. E eu sinto que o Jefferson é uma pessoa antipática. E ele é antipático por isso? Eu acho que ele é. Não é. Sentimento nem sempre é verdade. Sentimento, muitas das vezes, não condiz com nada que diz a palavra de Deus. Mas o cristão, muitas das vezes, por se sentir desesperançado, ou olhar para o mundo, como ele está, como as coisas estão se processando, a tendência dele é baixar a guarda, é se deixar levar por um sentimento de desesperança. Você quer ver uma área difícil, que aí eu vou falar com cada um de vocês de forma muito fácil? Parentes ou pessoas muito próximas, que você queria muito que mudasse, né? Pessoas que, enfim, aceitassem o Senhor Jesus, tivessem uma vida melhor, mudasse a postura, mudasse a maneira de ser, pessoas que você gosta, você está perto. Algumas vezes você não é assaltado demais por desesperança sobre aquela pessoa. A pessoa não vai mudar, cara. Não é? Tá aí comigo? Você tem uma pessoa assim próxima de você? Você fala assim, cara, eu queria tanto que mudasse de vida, que, cara, entendesse que Jesus está aquele que a ama, que ela pode ter uma família estruturada, que ela pode ter uma vida melhor, que ela pode ter emprego, que ela pode ter dignidade, mas a pessoa parece que não, o rumo dela não vai mudar. Aí a tendência é o quê? Eu vou parar, eu vou largar de mão. Tem alguém aí que convive com alguém assim, com uma situação dessa? E a pessoa que é crente, pastor? É a pessoa que já é crente. E aí? Repete aí. Uma pessoa que já conhece o evangelho, inclusive, é um pastor que vive dessa forma. A gente querendo que ele mude e não mude. Eu conheço. Tem na família pessoas assim, que conhecem muito a Bíblia, e não muda. A pessoa totalmente adversa. Não, e pastor, infelizmente, é um pastor, conhece a Bíblia a fundo, até mais do que eu, né? Porque fez o seminário 4 anos, né? E vê uma forma totalmente diferente. Um tratamento com a família, eu vou falar comigo, né? Um tratamento muito adverso daquilo que a gente aprende. Eu dou graças a Deus que eu sou evangélico desde pequeno, mas na grande verdade, meu evangelho é de 5 anos para cá. Aquilo que eu estou vivendo. Não porque lá atrás eu não tinha uma visão e não procurava na Bíblia como eu procuro hoje. Uhum. Isso foi falha minha também. Eu podia ter tido a postura, mudado muita coisa, se eu tivesse tido uma postura dentro da palavra também. Mas aceitava as coisas, né? Esse tratamento aceitava naturalmente. Quer dizer, eu me feria e por aí vai, fui levando. Graças a Deus, hoje estou liberto disso, né? E procuro da palavra, procuro estudar mais a Bíblia, ficar mais entregado com a palavra de Deus. Aí a minha esperança é cada dia ter se aumentado. E que ele viva a vida, né? Até uma mensagem que eu escutei do pastor Cláudio, ele disse, quando você não consegue conviver com a pessoa, né? Você, o que tem que fazer? É igual 2 trilhos, né? O trem só pode andar por cima de 2 trilhos. Então, que ele caminha e você caminha. Claro que você vai orar pela pessoa, abençoar que ele possa progredir, mas você precisa caminhar também. Você está dependendo dele para viver. Isso foi essa visão que foi nos fazer mudar um pouco da visão que eu tenho, né? Mas que é triste,
Nesse caso, um exemplo legal que o Jair deu, legal que eu digo assim, ajustado, a pessoa conhece a Jesus e tem a postura, parece que a esperança cai mais ainda. Né? Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a pessoa para mudar? Né? Isso, veja como é uma questão que você precisa realmente analisar. Em cima disso, gente, falando, pode falar. Perdão. Eduardo, deixa eu te falar. É curioso como as coisas acontecem, certinho? É curioso como as coisas acontecem. A gente acompanha o programa Novo Dia, Nova Vida, e eu sempre notei, né, o senhor falando sobre, por exemplo, oportunidades, momentos, coisas que você poderia ter feito no passado e coisas que você colhe hoje porque lá atrás você não plantou. Eu sempre acompanhei isso no senhor e eu também tenho esse pensamento. Existem vários momentos que eu tive oportunidades, eu não lancei. Mas é curioso, hoje, por exemplo, o dia que a gente mora no interior, hoje está aquele dia meio deprimente, um domingo meio parado, meio chuvoso, e ontem, à noite, eu e minha esposa, a gente estava assistindo uma série, e eu costumo falar, não, a gente tem pouco, a gente quase não tem nada, se perder, o que a gente vai perder, um monte de coisa. Ontem eu vi uma coisa na série e fui dormir muito, muito mal, porque eu entendi representava uma família que realmente perdeu tudo. Então, tipo assim, ela precisou de ajuda para se levantar, ela precisou de amigos, ela precisou de pessoas, e o tema que foi falado durante a semana. E eu fui dormir com aquilo na cabeça, eu pensei, cara, o que seria de mim hoje se eu não tivesse nada? Entendeu? Como que seria realmente não ter nada? Você está sozinho, você não tem apoio, você não tem o financeiro, você não tem o veículo, você não tem nada. E aquilo ficou na minha cabeça, e hoje de manhã, aquela coisa do inimigo, de tentar, eu até gostei na hora que eu vi o tema, falando sobre esperança, porque eu acordei hoje e pensei, não vou entrar não, vou entrar Entra domingo que vem eu pego o estudo, hoje não estou legal, e como que é importante ver isso. E eu queria fazer um comentário com vocês falando só rapidamente sobre esse negócio de política. Eu nem consigo imaginar. A minha esposa já morou no Rio, eu nem consigo imaginar como que é a vida de vocês aí. Aqui no interior, a gente tem a cidade que a gente mora tem uma média de 8 mil eleitores só. E o que aí, às vezes, eles tentam passar por baixo do pano e esconder, aqui é muito escrachado. Aqui é muito escrachado, pastor. A gente tem membros, colegas, conhecidos que são da política. Acabando com a minha esperança, eu estava querendo ir para o interior, poxa. Não. Quanto à vida, obviamente você passa menos estresse. Mas, por exemplo, trânsito aqui não tem. Mas, em compensação, as pessoas que andam pela cidade, elas andam como se não soubessem dirigir. Então, você tem dor de cabeça, mas é óbvio que ainda é muito menos do que aí. Mas como o nosso irmão Jair, se eu não me engano, falou, o nosso prefeito da cidade é um cristão. É um cristão, ele é da primeira igreja batista. O nosso também. Por isso, então, nem por isso deixam de acontecer coisas que eu não posso acusá-lo, mas a gente vê que não parece ser correto aquele tipo de pensamento. Então, sobre isso, a gente viu que o vice, que não tinha nada, de repente empregou toda a família, e aqui a gente sabe como que funciona, e levantou. Mas o que eu acho que tem que acontecer é nessa vivência nossa entre nesse mundo e no mundo cristão, é alinhamento de pensamento. Eu acho que é não se desesperar, deixar de esperar. Tentar alinhar pensamento. Pode entrar quem for lá. Nosso voto vai ser dado. Muitas das vezes a gente sabe que eles não vão mudar, porque eles não querem, eles não precisam, eles não conhecem a verdade. Eles não entendem que viver com o que Deus vai proporcionar a eles é melhor do que eles viverem com o que é dos outros. Mas tentar alinhar pensamento. Porque, por exemplo, eu e minha esposa, a gente estava falando um pouco tempo, poxa, a melhor oportunidade nossa seria sair do país. Aproveitar a oportunidade, estudar um idioma e sair. Só que quando eu estava falando aqui agora, eu estava pensando, o mesmo Deus que governa aqui, é o mesmo Deus que vai governar lá. Então, se a gente não tivesse alinhamento de pensamento, a gente vai sempre viver sem esperança. A gente nunca vai acreditar na mudança. Legal, Eduardo. A gente só pode se decepcionar com Deus por conta das pessoas, né? Exato. Essa questão que você colocou é interessante por conta de que há uma febre de desesperança até no povo cristão com relação à parte da política. Do país, questão de para onde a gente vai. Eu, por exemplo, tento diferenciar muito aquilo que eu espero em Deus e daquilo que eu tenho esperança com relação a ser um profissional, um homem cristão, enfim, um cristão, um cidadão, o destino do país. Eu sempre faço esse contraponto, e a ideia de falar sobre isso foi exatamente essa, de que essa esperança em Cristo Jesus ela esteja sempre por cima de qualquer outro tipo de desesperança.
E que essas desesperanças que nos assaltam dia a dia, elas não podem fazer com que a gente mude principalmente a nossa postura. Que a nossa postura diz mais a respeito do que a gente crê e do que a gente espera do que a gente, na verdade, do que a gente fala. Eu preciso me posicionar, ou seja, continuar exercendo todas as minhas atribuições enquanto cidadão, enquanto profissional. E nessa parte profissional, gente, olha como a gente é afetado, né? Trabalha num contexto errado, né? Trabalha num contexto que as pessoas desacreditam lei, desacreditam de governo, e elas querem o quê? Primeiramente, obter a sua vantagem e depois o resto vem em segundo plano. O cristão não pode, não existe essa postura no homem que conhece a Deus. A gente segue isso que o Jefferson falou, é interessante, e o pastor Hélio também fala sobre isso. Ele tem um caminho proposto pela palavra, é nele que eu sigo, ponto final. Ah, pastor, mas ali tem um buraco. Você vai passar pelo buraco. Ah, mas ali o caminho acaba o asfalto. Você vai seguir sem asfalto. E ali tem uma ponte muito alta, sobe ela. Tem bypass, não tem atalho. É essa a postura do cristão. E quando eu olho, aí olhando para frente, né? Tem aqui vou dando seguimento aqui para aproveitar, remir o tempo. Vou puxar esse slide aqui que é importante para a gente, rapidinho. Come muito não. Deixa eu ver se é nesse aqui um minutinho. Senão você vai almoçar. Vamos lá. Qual é a nossa base para a gente ter essa postura de continuidade em cima das situações que acontecem ao nosso redor e tendo uma esperança firme? A esperança das promessas do agir de Deus se baseia no conhecer e confiar na vontade de Deus em Jesus. Esse fundamento, gente, é algo que faz total diferença na vida do cristão. Por isso a gente vê, como a gente falou lá no começo, pessoas lá fora que estão com uma postura, às vezes, uma esperança comum, firmada, e estão caminhando. E como como o Jair falou, como é que eu posso olhar para dentro do povo de Deus e ver que existem pessoas totalmente desesperançosas? Aí passa por conta desse slide que eu coloquei agora. A gente precisa conhecer quem é Deus através da sua palavra e a sua vontade para a nossa vida. Conhecer e confiar. O confiar não vai vir se a gente não conhecer. Eu preciso entender que aquilo que Deus fala a seu respeito e a meu respeito na palavra dele é o que vale na minha vida. A partir desse ponto, dessa meditação, isso não é um estalo, isso não é só porque o pastor prega, isso é porque eu convivo com Deus no meu dia a dia, que eu tenho comunhão com ele, e principalmente comunhão com a sua palavra. E aí eu volto a uma base, gente, muito importante para a vida do homem, falando para você como homem. A gente precisa investir tempo em conhecer a esse Deus através da sua palavra. Isso faz diferença em todo momento. Porque eu não vou me encher de esperança se eu não passar a confiar nesse Deus. E ao confiar nele, ele mostre para mim que ele é aquilo que eu sei através da sua palavra. Você entende como fecha um ciclo na nossa vida? Eu conheço, confio, através da confiança, ele se mostra para mim. E eu entendo que realmente aquele Deus que eu conheci é um Deus verdadeiro. Isso gera esperança no coração, uma esperança firme, madura, consistente. E não olha apenas para as situações. Porque vai chegar momentos, e como eu passei agora, como o Jair está passando, como todos nós estamos passando, em que a nossa esperança comum, a esperança baseada em coisas que estão dando certo, ela vai se esvair. A gente não vai ter mais essa evidência. A gente precisa o quê? Debater com a nossa alma, assim como o salmista fez, olhar para dentro de nós e perguntar, mas por quê? Por que eu estou agindo dessa forma? E todas as vezes que a gente age dessa forma, todas as vezes que a gente olha para o nosso interior, para a nossa alma, para a nossa maneira como estamos pensando, para a maneira como nós estamos nos comportando diante de uma situação, o Espírito Santo começa a trazer ao nosso coração e à nossa mente
aquilo que nós aprendemos a respeito dele. Ele começa a nos lembrar que ele sempre esteve com a gente, né? O Eduardo falou um negócio tão legal, e isso é bom demais, a gente ter essas impressões tão diferentes dentro do povo de Deus. Ele falou assim, que a gente não sabe e não consegue conceber o que é perder tudo, não ter nada. E só quando a gente ouve um irmão falando como ele falou, que a gente consegue se transportar para essa realidade e projetar algo importante demais, seja qual for a situação que me espera amanhã, eu tenho e conheço e convivo com um Deus que suprirá todas as minhas necessidades. Amém? Ele vai suprir todas as minhas necessidades. E quando eu passo a ter esse conhecimento, eu passo sim a entrar no lugar que, ao conviver com essa esperança comum que muitas das vezes vai me afetar, eu vou perder, eu vou olhar. Interessante, gente, porque foi o que eu falei, eu estava no meio do debate, ouvindo lá, e teve uma hora que eu falei, eu não vou ver mais esse negócio não, cara. Eu parei, não tem condição. E, ao mesmo tempo, eu mesmo, lá dentro do meu coração, mas não posso agir assim. Eu não posso me deixar levar. Eu não posso ser como todo mundo é. Porque eu tenho um conhecimento maior. Eu tenho algo que... Não pode ser alienado, né, pastor? Fala, Eduardo. Não pode ser alienado, né, pastor? Deixar tudo passar, achar que está tudo normal e não quero saber de nada, do jeito que o mundo seguir tá bom. A pessoa não pode deixar chegar nesse ponto, né? Igual todo mundo está fazendo. Ah, não me importa. Eu quero saber, eu preciso saber quem são as pessoas que estão lá em cima, se aquele cara que está dizendo que ele vai ser um homem de Deus, se ele é um homem de Deus. Meu voto é só um, mas se for para depositar em alguém, eu quero depositar em alguém que vai tentar melhoria. E, pastor, eu não sei se eu faço correto, mas eu tento tirar uma palavra do meu vocabulário, que é a palavra sorte. Eu sempre tentei tirar porque, no sentido de tem que ser sorte de bênçãos, tá? Porque se você falar, não, cresceu por sorte, venceu por sorte, não, eu tenho que esperar na sorte. Eu acho que se a gente for alinhar esse pensamento, a gente tira todo o mérito de Deus da história. Não tem sorte. Senão seria Deus ajudando um e prejudicando o outro. Eu não sei se eu estou correto quanto a esse pensamento, mas eu sempre tento tirar essa esperança na sorte. Eu nunca gostei. Não sei nem se eu estou correto. Pode me... Ao pé da letra, você não está certo, assim, né? Mas como cristão, principalmente, você tem não esse direito, mas você tem esse norte, né? Essa direção de entender que realmente, para o cristão, nós que entendemos que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o propósito dele prevalece sobre a nossa vida, né? Você falou um negócio interessante, esse próximo slide faz essa diferenciação, exatamente essa diferenciação. Vou colocar aqui para você. O cristão, a gente quando entende e precisa cada vez mais entender e ter uma base muito sólida com relação àquilo que a gente vai falar, a esperança alicerçada em conhecer e confiar, né, que a gente falou no slide anterior, por que nós somos o povo da esperança? Porque nós sabemos que o nosso Deus pode fazer todas as coisas, né? Então, eu já ouvi muito cristão falando em mudança do país, que a nação servindo ao nosso Deus. Humanamente falando, às vezes isso me soa lá dentro do coração. Cara, esse cara está viajando um pouco. Porque num contexto como esse, as pessoas não querem saber de Deus. Como pode ser uma nação que vai servir a Deus? Mas eu, enquanto cristão, sei que Deus pode. Amém? Eu não posso deixar de pensar dessa forma e olhar para o outro lado. Eu tenho que lutar por isso o tempo todo e buscar. Então, a esperança alicerçada em conhecer e confiar não é a do tipo torcer para que dê certo e nem a do se Deus quiser, né? Você sabe, lá fora, eu vou usar esse se Deus quiser, você pode até achar estranho. O se Deus quiser, ele se baseia muito numa afirmativa comum aí de fora, né? A gente tem mania lá fora no mundão, e infelizmente até mesmo dentro do povo de Deus, de jogar tudo na ponta de Deus, não é? A gente faz, a gente o bom e o ruim. A gente semeia errado, e a gente não... Mas no final vai dar certo se Deus quiser. A verdade é que a palavra de Deus e a sua vontade está praticamente 90 e sei quantos por cento, eu não sou capaz de quantificar isso, nenhum ser humano é, mas grande parte, maioria da vontade de Deus, ela é muito clara na palavra dele para nós. A gente aqui
bota um monte de coisa na conta de Deus. Na verdade, ele já disse para a gente como fazer ou como não fazer. É apenas fruto do que a gente semeou ou deixou de semear, ou fez ou deixou de fazer, ou falou ou deixou de falar. E no mundão, a gente tem essa mania. Eu já ouvi, gente, por Deus, você vai brincar, mas eu já ouvi até marginal falando sobre coisa que não presta e usando se Deus quiser. Já ouvi. Já ouvi com esses ouvidinhos aqui. Eu morei em comunidade há muito tempo. E durante uma conversa lá... antes de assaltar. Acontece, já vi de tudo. Então, esse lado comum que tem aí fora, essa esperança, torcer dedo por trás das costas, vai dar certo, fazer figa. O povo de Deus precisa alicerçar. Eu tenho esperança, eu tenho um agir, eu tenho uma conduta segundo a palavra de Deus, porque eu sei em quem eu creio. Amém? Eu sei Amém. que Ele já me deu essa orientação, que Ele já me deu um caminho. E quando eu olho para isso, meu coração verdadeiramente se enche de uma esperança sólida, de uma esperança firme. Você vê que no trecho do vídeo que nós vimos, diante de tanta coisa que estava torta na família, com relação ao relacionamento dele com o filho, a partir do momento que ele passou a conhecer a Deus, conhecer a sua vontade de uma forma mais positiva, mais firme, a primeira coisa que mudou, além de, mesmo em detrimento de qualquer mudança aparente no relacionamento com o filho, ele já mudava dentro do seu interior a maneira de pensar e ele começou a agir em direção ao filho dele. E muitas vezes nem é assim que acontece. A nossa esperança se baseia em outras coisas. Como o Jair falou, quando a coisa acontece com relação a pessoas, por exemplo, um filho. Vamos imaginar que ao fazer aquela proposta que você viu no filme, ele fez aquela proposta de se chegar ao filho, convidou ele para ir no shopping, ele vai dirigindo, vou comprar um tênis, vou falar a respeito dos interesses dele, quero me aproximar dele. Se aquele filho ali, naquele momento, rejeitasse ele, né? Ele teria razão. Talvez o filho já viesse acumulando um monte de coisas que o pai não estava fazendo da forma correta. E se naquele momento ele não quisesse, não quero não, e levantasse dali e fosse para outro lugar. Aquele pai, dentro da sua postura nova, como cristão, como homem maduro, ele perseveraria, continuaria na mesma postura. Porque ele ia crer em quem? Que Deus iria abrir uma porta naquele relacionamento. E com relação a pessoas, gente, com relação a coisas que a gente, no nível de esperança comum, do olhar, do homem que conhece a pessoa próxima, ou da empresa que você trabalha. Você já passou por isso na sua empresa? Aquele cara que está investindo, trabalhando, você fala assim, essa empresa não vai dar jeito. Esse pessoal aí de cima da direção não toma jeito, eles não querem fazer a coisa certa e você está quase deixando o rio te levar. Né? Acontece demais isso aí. Mas a gente precisa o quê? Alicerçar nossa fé, nossa confiança. E a apostila desse capítulo 7, ela fala que, na verdade, a gente não consegue desassociar a verdadeira esperança da fé. É crer que ali na frente Deus está movendo, Deus está transformando situações, Deus está agindo a nosso favor, não é o nosso tempo, mas aquilo vai se concretizar. Se eu não tenho essa consciência em Deus, que Deus muda e transforma situações, ele tem essa capacidade através da minha atitude, como Jefferson diz, da minha perseverança, a minha postura de constância naquilo que eu creio, que é Ele, é uma pessoa, né? Eu vou ter a esperança como todo mundo tem por aí. É uma torcida para que dê certo, é algo que não me gera envolvimento, eu não participo, eu não coloco a minha vida naquilo ali, eu não arrisco nada porque eu não acredito, né? Eu não vou convidar aquela pessoa para a igreja porque eu nunca vi uma pessoa tão cética, eu nunca vi uma pessoa tão complicada, eu não vou nem me aproximar, que ela é grossa demais. Isso é o quê? Baseado em quê? Uma esperança comum. Tomara que o meu vizinho ou que o meu chefe conheça Jesus. Tomara que meu marido, minha esposa se converta. É apenas uma torcida, é apenas uma esperança vaga, uma esperança que não
Mas quando eu firmo a minha esperança no conhecimento de um Deus que pode mudar situações da minha vida, um Deus que faz coisas extraordinárias, um Deus que me ama incondicionalmente e ama todas as pessoas incondicionalmente. Quando eu me baseio, quando tenho esperança nesse sentido, eu tomo as atitudes que eu tenho que tomar. Eu tenho uma constância. Eu não desisto de pessoas, eu não desisto de situações, eu não desisto da minha cidade, por mais complicado que possa parecer. Eu creio que no próximo governo vai ser melhor em nome de Jesus, né? Vai dar uma restaurada nessa cidade que precisa tanto. Eu vou fazer a minha parte, como o Eduardo falou, que é tão pequena, é tão insignificante aparentemente, mas em Deus vale muito. Eu tenho certeza disso, eu preciso crer nisso, senão eu me torno como qualquer outra pessoa. E eu não posso, como cristão, ter isso. A sua apostila fala também uma coisa muito importante, eu fiz até um slide, não vou nem colocar para a gente ficar mais rápido aqui. A nossa esperança está em uma pessoa, Jesus. Ela tem rosto, ela tem forma, ela está viva, atua na nossa vida, tem poder, fidelidade, tem amor. Amém? Amém. Como eu posso ser desesperançoso? A minha esperança não está firmada em nada, está firmada numa pessoa. Jesus, o Filho de Deus, consumou uma obra perfeita para mim. Eu preciso olhar dessa forma. Opa, alguém quer falar? Não, tem um aberto. Fala, Código. O microfone está ligado. Tem um Eu acho que microfone dentro aberto. dessa dimensão espiritual, a gente verdadeiramente tem que ter essa esperança firmada em Deus, porque sabemos que Ele é o único capaz de mudar todas as coisas, não existe outro igual. Mas nós temos também o racional, né, para observar, Deus nos deu também a razão, para observar o que você vê certo, o que você vê errado, e não seguir o que está errado. Quando eu falo, por exemplo, do sistema político do Brasil, que ele é corrupto, estou vendo que tem muitos cristãos, eu acredito, que são de boa índole e tal, que se candidataram, venceram, mas eu entendo que o próprio sistema o corrompeu, muitos deles. A gente já visto que muito tempo atrás, a gente vê na televisão, pastores que estavam se envolvidos com falcatrua, até foram assassinados, porque se deixaram envolver com o sistema. Eu acho que também vai assim, eu diria, a atitude de cada um em relação ao que ele tem conhecimento de Deus, não deixar se envolver. A partir do momento que você tem duas opções, ou você vai seguir o caminho de Deus, ou vai seguir do mundo. Então, a decisão de cada um. Então, por isso que eu disse que eu verdadeiramente não estou feliz por não ter mais obrigação de votar, é por causa do sistema, não as pessoas em si. O sistema que está aí, que as pessoas sabem que tem capacidade de mudar, podem mudar, mas não querem fazer exatamente a coisa errada. Esse é o meu ponto de vista. Ok. Eu compreendo e vou aproveitar, Cosme, a sua colocação para liberar esse último slide para a gente falar um pouquinho mais e a gente partir para o encerramento. O que é essa esperança em Deus, essa esperança concreta que a gente tem, uma coisa sólida, uma coisa firme e imutável, que é o nosso Deus? O que é essa esperança genuína do cristão, que deve sobrepor essa esperança comum, que eu entendo o que o Paulo está falando, louvo a Deus pela sua sinceridade. Tem base, você tem base para falar isso. São muitos anos, você está com uma carreira grande aí, né? Conhecendo o governo, os sistemas militares, não militares, democracia, aquilo, você passou por muita água debaixo da ponte, você tem todo o direito, você tem até lógica disso, de conversar dessa forma. Mas aí eu coloco para você, o que essa esperança em Deus, essa genuína, ela deve produzir na vida do discípulo de Jesus? O que a gente deve produzir na nossa vida? Qual o fruto dessa esperança? Vamos lá, seja rápido, para a gente poder, seja bem objetivo aí. Pastor, Marcelo falando. Fala, Marcelinho, tudo bem? Tudo bom com você?
Tudo jóia, graças a Deus. Bom dia. Então, falando nisso, desde que o senhor começou a falar, eu entrei um pouquinho mais tarde, mas consegui entrar. O que tem me vindo à mente é um versículo, eu não lembro agora a referência dele, mais tarde eu posso ver aqui e passar. Mas diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não quero nem focar na vida futura, né, que é lá no céu, ao lado de Deus, eu não quero nem focar nisso, mas eu quero focar nesse ponto inicial. A nossa esperança em Cristo. É ali que nós temos que colocar nossas esperanças. A nossa esperança. Eu não tenho que focar a minha esperança num ser humano, num político, a gente é porque eles são falhos. É esse ponto que o senhor falou agora. Deus, ele não muda, ele é imutável, então ele não falha. O que ele prometeu, ele cumpre. Entendeu? Então, eu posso prometer e não cumprir, o senhor pode prometer e não cumprir, o pastor André, né, o bispo André pode prometer e não cumprir, mas Deus não. Ele cumpre, ele é fiel à palavra dele, a natureza dele é essa. Entendeu? Ele vai honrar a palavra dele. Então, ele não vai me desapontar. A minha esperança não vai ser abalada e não pode ser abalada nele, Cristo. Né? Não pode ser abalada nele. Agora, muitas das vezes a gente se desaponta, a gente fica triste com o ser humano por isso. Porque nós colocamos uma esperança. Nós depositamos, como diz assim, né? Depositamos fé na pessoa de que vai cumprir, que vai fazer. Né? Acho que em Salmos também, que uns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi em nome de Saul, ele não foi em nome do rei, do povo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. O nosso foco tem que ser outro. É isso que eu queria dizer, pastor. Obrigado. Vou aproveitar só rapidinho, Jefferson, essa colocação do Marcelo. Algumas vezes o povo de Deus, por apenas vislumbrar essa cultura, e o texto que você usou é muito importante, quando ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo Jesus se resumir, esse é o contraponto inverso. Tem pessoas que olham demais, né, e se achegam a Jesus como se fosse aquele amuleto que vai lhe dar coisas para viver essa terra. A nossa vida não se baseia nisso. Nós nos baseamos no quê? Naquilo principal que Jesus fez, que é uma eternidade com Ele. Amém? Por isso Paulo fala, se a gente se baseia em coisas, né, passageiras, terrenas, se a ambição de estar com Deus é coisas terrenas, apenas o momentâneo, a gente vai se frustrar, e vai mesmo. Porém, tem um outro contraponto. O povo de Deus, muitas das vezes, se alienou, deixou correr muita coisa, por quê? Isso não quer dizer nada, a igreja não se envolve com isso, eu não vou me envolver com isso. Pelo contrário, quando Jesus fala que somos luz do mundo e sal da terra, porque nós teríamos que ter uma influência boa na terra, uma boa influência aqui nesse lugar. A proposta para a igreja é essa. Então, quando eu falo, e o assunto foi exatamente o meu esforço, foi para a gente contrapor, e eu como cristão, eu vou ser envolvido às vezes numa desesperança natural, como eu passei, como o Cosme está passando também, como eu já passei, e estou passando aqui politicamente na nossa cidade, quando eu olho para algumas situações do país que não evoluem, me dá uma tristeza e uma desesperança. Mas eu não posso, como cristão, me submeter a isso. Eu não posso... É verdade, pastor. Quero saber como disso, como Jesus falou, né? Eu não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Então a gente está inserido nesse mundo. Como eu falei na aula da Avance, ele falou assim, Deus não nos capacitou nele, no Espírito Santo, com dons, com sabedoria, tendo a palavra, tendo a verdade. Ele não nos deu a fé, ele nos deu as capacidades que ele nos deu espiritualmente. Para quê? Para a gente levar para o céu debaixo do braço? Não foi para isso. Foi para que a igreja na terra pudesse ser usada como instrumento. No céu eu não vou precisar de fé. Amém? Pastor, 30 segundos só para o que o Marcelo falou, rapidinho. Pode falar. 30 segundos só para completar o que o Marcelo falou. Caramba, eu concordei com tudo que ele disse, mas aquela história, parece que nesse mundo maligno ele precisa de área para agir, ele precisa tentar. Então, dentro desse âmbito político, como ele conhece a palavra, ele pode soprar nos nossos ouvidos, lá em Romanos, se não me engano, 13, sobre os governantes que se levantam, que não se levantam se não sejam pelo Senhor e coisa e tal, para aquilo que eu falei lá no início. A ideia é tentar contra a nossa fé, não é tentar contra
por qualquer coisa, que é tentar contra a nossa fé em Jesus Cristo, que é falar, não, a gente não consegue, se esse cara foi levantado por Deus, por que ele é assim? E não é isso que a gente tem que permitir. Não é à toa que a gente pode ver que tem tantos caindo. Aqueles que tentaram usar a palavra de Deus estão caindo e aqueles que são falsos governantes caindo também. A intenção... Fala, Jefinho. Pastor, então, 10 segundos. No slide que o senhor fala o que pode impactar na vida do discípulo, a pergunta, né? Eu acredito o seguinte, voltando para a sua pergunta, é a mudança de comportamento. O que o discípulo pode fazer? Mudança de comportamento. Se eu colocar novamente o slide, aí vai aparecer a pergunta, o que nós podemos fazer em relação a impactar a vida das pessoas? A pessoa não quer seguir. É isso que, de repente, o nosso comportamento é que tem que ser mudado. Eu tenho aprendido isso na pele. Então, assim, é difícil, muito, muito difícil. Muito difícil eu querer parar de pagar o guarda para deixar os ônibus rodarem, que muitas das vezes com documento em dia, tudo certinho, mas o sistema é tão forte que ele fala assim, meu amigo, ou você contribui ou os seus carros não rodam. E estou dando um exemplo, né? Que é o que acontece comigo. Estou botando minha cara a tapa. Então, assim, muitas das vezes nós queremos, falamos e tal, mas a nossa realidade, às vezes, é outra. Tá? Você lidar com um irmão que é pastor, digamos no meu caso, e eu não concordo com um monte de coisa, mas eu devo amá-lo. Então, assim, será que o meu comportamento para com ele também, eu não estou sendo igual a ele ou pior, porque eu não estou... não aceito, mas critico, mas falo isso, mas não ajo de maneira diferente. Então, hoje, eu acredito na sua pergunta aí, que falou muito ao meu coração, né, e me edificou demais, até para que eu tenha outras mudanças, é a nossa mudança de comportamento em nós mesmos. Independente seja o presidente da República, seja o governador, os senadores, o prefeito, o vereador, beleza, a gente vai querer ter esperança em Deus, mudar, mas se nós mesmos não começarmos a mudarmos o nosso ponto de vista, o nosso comportamento propriamente dito, eu acho que também não vale de nada. Tá? Estou sendo assim, franco, abrindo meu coração, colocando a minha vida e a minha cara a tapa em relação a isso. Tá? Que eu, Jailson, hoje eu dou um dinheiro para um guarda porque o cara parou um ônibus 2, 3 vezes e não deixa os ônibus rodarem porque querem o dinheiro. É sistema. Pô, mas será que eu não creio que Deus pode abrir uma outra porta, mesmo que essa seja fechada? Então eu estou errado. Então, assim, eu estou dando minha cara a tapa e estou dando exemplo para vocês. Isso é que eu gostaria de deixar aí. Deus abençoe. Espero que tenha sido bênção aí em algum momento. Obrigado, Jailson. Foi bênção. Fala, Jefinho. Ó, só para fechar, essa última pergunta que você fez aí falou muito ao meu coração, porque você perguntou o que é a nossa esperança, o que a esperança em Deus, em Jesus Cristo, nos produz. E vou te falar, na minha vida, nessa pandemia, produziu uma paz que excede todo o entendimento. Porque assim, a minha esposa teve uma redução de salário por 5 meses de 50%. Eu tive uma redução de 25%. Então, somando, a minha renda familiar caiu em 75% em 5 meses. E vou te falar, parece que não aconteceu nada na minha vida. A nossa vida familiar, nossa cabeça, nas coisas que a gente tem dentro de casa, parece que não mudou nada. Então, assim, produziu uma paz extremamente incompreensível. Tá? Era isso que eu queria deixar para vocês. Amém. O Jefferson fez uma colocação que vai de encontro àquele outro slide. É conhecer, confiar. Confiou, viu que Deus supre. Ele vai retornar ao conhecimento e falar assim, realmente aquilo que eu conheci é verdade. E aquilo vai alimentando a vida dele, aquilo vai alimentando. E quando eu falei nesse último slide das posturas, vou muito de encontro ao que o Jailson falou, para a gente caminhar para o finalzinho aqui mesmo, porque estourei já o tempo direto. Há uma postura em que ela evidencia aquilo que eu creio. E isso é muito pessoal, tá, gente? Isso é muito pessoal. Tem muita gente que vai a um pastor ou vai a uma pessoa e toma atitude baseada com o que o outro falou. Né? Eu sempre, quando abro um gabinete, eu falo, querida, você está conversando com um pastor, ou querido, você está conversando com um pastor, as minhas opiniões, ainda que eu tenha algumas a respeito de você, eu não vou passar para você. Tá? Assim que você me pergunte em outro lugar, como amigo, eu posso até conversar. Mas aqui o que eu vou falar é o que a palavra de Deus diz para você fazer. Eu acho que aí sim, quando eu chego a esse ponto de observar e praticar na minha vida,
que eu sou uma pessoa que já sei que a minha esperança está em Deus, eu não posso aceitar, e aí volta ao salmista, como a gente tem que debater com a nossa alma, eu não posso aceitar que a minha mente comece a pensar algumas coisas e me leve para outros caminhos que não sejam caminho de uma esperança sólida e firme, porque eu creio num Deus que é vivo, amém? Eu não creio numa geleia, numa fumaça, eu creio num Deus vivo, atuante, que está junto comigo, que zela pela sua palavra. E eu preciso trazer para a minha vida as atitudes que condizem com essa verdade. Nesse ponto, o cristão, foi aí que eu falei que a gente às vezes escorrega. Porque eu senti, como o Eduardo falou, porque eu acordei de um jeito, isso não muda em nada a palavra, isso não muda em nada Deus. Eu estou animado ou estou desanimado. Eu preciso conversar com a minha alma e falar assim, oh meu Deus, por que eu estou assim? E ao começar essa conversa, gente, aí eu te garanto, ao começar esse debate com a sua alma, ao confrontar os sentimentos contrários à palavra, eles vão cair, porque o Espírito do Senhor vai prevalecer. Amém? O convite que fica para a gente nessa aula é que essa esperança que está acima de todas as outras, a garantia maior dele, faça com que na minha vida eu faça tudo que eu tenho que fazer conforme a palavra me diz. Eu seja um bom eleitor, eu seja um bom pai, um ótimo profissional, correto, honesto em todos os sentidos, porque quando eu ajo dessa forma, eu comprovo que a minha esperança não é vã, não é vaga, né? Como o Jefferson falou, se eu tenho algo para ajudar alguém e aquela ajuda que eu vou dar, um exemplo, tá, gente? Vai me tirar X da minha vida, se eu não creio, tenho esperança que Deus é o Deus que supre, eu jamais vou ser liberal, eu não vou ser abençoador, eu não vou dividir minha vida com ninguém, eu não vou dar tempo para ninguém, eu não vou acreditar em ninguém, eu vou viver para mim mesmo. Mas se a minha esperança está verdadeiramente em Deus, essa verdadeira esperança que está acima de qualquer outra desesperança ou esperança vaga que o ser humano possa ter, quando eu consigo me firmar nessa esperança, a vitória é certa. Certo? Não tem como errar, porque Deus é fiel. Amém? Fica esse último recado para vocês. Fica a minha alegria de ter participado com vocês, junto aqui nessa aula. Foi muito, muito bom. E afim, você vai encerrar? Você que encerra aí, não? Não. Você que encerra, pastor. Amém. Gente, grande abraço para vocês. Vamos lá, daqui a pouco começa nosso culto na nossa igreja. Amém? Amém. Bom domingo a todos aí. Abraço aí. Bom domingo aí. Jefferson, obrigado. Um abraço.